Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Meu nome é Natália, eu sou estudante de Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e eu vou acompanhar vocês durante essa reta final do segundo bimestre. Então, para essa semana, nós preparamos um vídeo maravilhoso para complementar os conteúdos que vocês já vêm estudando nas atividades 14 e 15, nos formulários que o professor Danilo disponibilizou. Então, espero que vocês assistam a aula com bastante atenção. O vídeo vai ficar disponível durante toda a unidade. Então, é importante que vocês assistam 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes vocês acharem necessário. Eu também vou disponibilizar o e-mail para que vocês possam enviar suas dúvidas. Então, por favor, não se acanhem, podem mandar dúvidas, que eu vou responder o mais rápido possível, prometo, tá? Então, montem uma rotina de estudo legal. Eu sei que é difícil em casa, tem diversas distrações, mas é muito importante que a gente dedique pelo menos 1 hora do nosso dia a estudar. Tenho certeza que vocês vão ter ótimos resultados. E é isso, pessoal. Um abraço, se cuidem e bons estudos! Então, pessoal, modelo atômico de Rutherford. Ainda no final do século XIX, os cientistas ainda estavam bastante interessados em investigar o novo fenômeno descoberto, a radioatividade, que é um fenômeno em que elementos químicos conseguem emitir matéria e energia espontaneamente, o que não era explicável pelo modelo atômico de Thomson, como nós acabamos de ver. Ernest Rutherford, que era aluno de Thomson, conduziu os experimentos realizados pela equipe de seu laboratório e o que eles descobriram na época os deixaram chocados. Então, como era esse experimento? Uma quantidade de matéria radioativa foi colocada em um compartimento com um pequeno furo, onde era possível deixar a radiação passar, como nós podemos observar aqui. E o pequeno furo pelo qual a radiação era emitida. Essa radiação é conhecida como a radiação alfa, que possui carga positiva. Essa radiação atravessa uma fina folha de ouro, que estava no centro de um local onde havia uma tela fluorescente ao redor, e seria por ela que os cientistas observariam onde a radiação alfa ia passar para, após atravessar, no caso, iria passar após atravessar essa folha de ouro. Na foto seguinte, nós podemos observar melhor esse experimento. Então, o que era esperado, né, através dessa experiência? As expectativas. O que era esperado é que, como o átomo de Thomson é neutro, a partícula alfa ela passaria a folha de ouro sem sofrer nenhum desvio. Mas, na realidade, os cientistas observaram também pontos luminosos que atravessavam a folha, mas que sofriam desvios, e em outros pontos em que nem se chegava a atravessar a folha. Assim, Rutherford deduziu que a partícula alfa positiva ou encontrou uma carga positiva na folha e sofreu repulsão, que, como a gente sabe, cargas positivas se repelem, ou ainda que encontrou uma carga negativa na folha e sofreu atração, que a gente sabe que as cargas opostas elas se atraem, sendo o desvio justificado como consequência do elétron estar em movimento e não parado, como dizia o modelo atômico de Thomson. Outra observação feita por Rutherford é que a partícula alfa também poderia não ter encontrado outra partícula e atravessado diretamente a folha sem ter encontrado com ninguém, com nenhuma partícula, nem positiva, nem negativa. Então, Rutherford definiu como um grande vazio existente no átomo que separava a região positiva da negativa, o qual ele chamou a região positiva de núcleo e a região negativa de eletrosfera. Desse modo, Rutherford propôs em 1911
um modelo atômico semelhante ao modelo planetário, com um núcleo estático e positivo no centro, e que os elétrons ao redor em movimento com um grande vazio entre eles. Então, para efeito de comparação, para que a gente possa compreender melhor, imagine um estádio de futebol. Se o núcleo estiver no centro do campo, o elétron mais próximo estaria do lado de fora do estádio, ou seja, no estacionamento. Assim, a distância entre núcleo e eletrosfera é bastante grande, né? A gente pode ter uma noção dessa distância, desse pensamento de Rutherford relacionado a isso. E aqui nós temos a representação desse modelo de Rutherford com um núcleo, como ele falou, fixo, estático, que não se movimenta, e os elétrons ali ao redor em constante movimento. O modelo de Rutherford, apesar de bem sucedido, ainda estava incompleto. Então, se considerarmos o elétron girando ao redor do núcleo, estamos falando de uma força atrativa de cargas, não estamos? O núcleo ali, recheado de cargas positivas, e ao redor dele diversas cargas negativas, isso faria com que, aos poucos, o elétron fosse sendo atraído para o núcleo, como a gente pode observar nessas imagens. O elétron cada vez mais próximo do nosso núcleo, sendo atraído, como a gente viu agora, as cargas opostas, elas se atraem, né? Cada vez mais próximo, até se chegar ao ponto de aniquilar a estrutura do átomo. A solução para esse problema só ocorreu alguns anos mais tarde, através do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Em 1913, Niels Bohr, aluno de Rutherford, se utilizou dos poucos conhecimentos da época sobre física quântica para explicar por que o núcleo não é aniquilado. Para Bohr, os elétrons não giram ao acaso, mas descrevem órbitas de energia específica quando o elétron recebe algum estímulo energético, como, por exemplo, uma faísca ou calor. Então, quando esses elétrons eles recebem esse estímulo energético, ele pula de uma órbita maior, ele pula, aliás, para uma órbita maior, voltando depois à sua órbita original, como nós podemos perceber a representação aqui na imagem. Os elétrons recebem um estímulo energético, ou seja, recebem uma quantidade de energia, então eles conseguem fazer esse salto de uma órbita para outra. Depois, retornando à sua órbita original. E durante esse decaimento para a órbita original, o elétron emite a mesma quantidade de energia que recebeu na forma de luz, como é demonstrado aqui. Isso explica, por exemplo, os objetos possuírem cores diferentes, como o exemplo dos fogos de artifício, que por conta dos diferentes elétrons, eles emitem diferentes energias na forma de luz. Bohr conseguiu prever para o átomo do hidrogênio a energia de salto dos elétrons de uma órbita para outra, surgindo assim o modelo atômico de Rutherford-Bohr. E essa órbita a qual ele se refere são as camadas energéticas. Bom, mas o que sabemos sobre o modelo atômico atual, né? Sobre o átomo atualmente? Em 1919, Rutherford descobriu que o núcleo é formado por partículas subatômicas positivas, a que ele deu o nome de prótons. Em 1932, o físico inglês James Chadwick descobriu a existência do nêutron, que é uma partícula que também existe no interior do núcleo, tem massa e não tem carga, ou seja, como o próprio nome já sugere, ela é uma partícula que não tem carga nem positiva
nem negativa. E é com esse entendimento de núcleo e de eletrosfera que temos a representação do modelo atômico mais atual e mais utilizado nas aulas de química, que é esse modelo onde as bolas verdes representam os nêutrons sem carga nenhuma, as bolinhas vermelhas com cargas positivas representam os prótons e girando ao redor, essas bolinhas às vezes com cargas negativas, são os nossos elétrons. Então, como vimos na aula de hoje, verificamos como o modelo atômico é uma construção que propõe justificar a estrutura do átomo de acordo com a ciência da época. E apesar de sabermos muito atualmente sobre o átomo, quem sabe, daqui a alguns anos, novas descobertas mudem nossa visão. Então, aqui nessa imagem, ela aborda resumidamente todos os modelos atômicos que nós vimos na aula de hoje. Então é isso, pessoal.